Médico cirurgião relata o horror da crucificação de Jesus. Eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei a fundo anatomia. Posso, portanto, escrever sem presunção. Jesus entrou em agonia no Getsêmani. O evangelista Lucas escreve que ele orava mais intensamente e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. Se produz em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens, devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico e o envio de Jesus a Pilatos. O governador cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópias hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros que aqueles da acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregulares, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la é atroz. Alguma vez vocês tiraram uma atadura de gaze de uma grande chaga? Não sofreram vocês mesmos esta experiência, que muitas vezes precisa de anestesia? Podem agora vos dar conta do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Como aquela dor atroz não provoca uma síncope? O sangue começa a escorrer.
Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pé e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com horrível suplício, os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. No mesmo instante, o seu pólice, com um movimento violento, se posicionou opostamente na palma da mão. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se como uma língua de fogo pelos ombros, lhe atingindo o cérebro. Uma dor mais insuportável que um homem possa provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. De sólido, provoca uma síncope e faz perder a consciência. O nervo foi destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes, um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás, o encostam na estaca vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregaram dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos o laceram o crânio. A cabeça de Jesus inclinou-se para a frente, uma vez que a espessura da coroa o impedia de apoiar-se na madeira. Cada vez que levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudíssimas. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu vulto é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca, lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja em bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. Se diria um ferido atingido de tétano, presa de uma horrível crise que não se pode descrever. A isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, em seguida aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta, o ar entra com um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo e, enfim, em cianítico. Jesus, atingido pela asfixia, sufoca. Os pulmões, cheios de ar, não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Que dores atrozes devem ter martelado seu crânio. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus tomou um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforçando-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração se torna mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável! Enxames de moscas zunem ao redor de seu corpo, irritam sobre o seu rosto, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, logo serão 3 da tarde. Jesus de vez em quando se eleva para respirar. A asfixia periódica, uma tortura que dura 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancaram um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? E Jesus grita, tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. O texto lido foi extraído do livro A Paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo, livro este escrito em Paris, 1950, por um dos melhores cirurgiões, anatomistas e arqueólogos que a França já conheceu. Dr. Pierre foi cirurgião-chefe do Hospital Saint-Joseph em Paris. Foi um erudito que, por mais de 20 anos, pesquisou a fisiologia e a anatomia da crucificação.